A próxima apresentação concorre na subcategoria Dramaturgia, de Elisa Band, aluna do doutorado em Artes Cênicas. Confiram agora a peça Nica. Vai começar a valer quando a gente estiver lá atrás, tá? Que a gente tem que soltar o play aqui. As baleias azuis são as maiores criaturas que já viveram na Terra. As cientistas conseguiram registrar a frequência cardíaca da baleia azul na rotina diária dela. Quando ela fazia um mergulho profundo, a frequência dela diminuía, com uma média de 4 a 8 batimentos por minuto, BPM. Às vezes, chegando a 2 BPM. A frequência cardíaca para humanos em repouso varia entre 60 e 100 BPM. O coração de um beija-flor bate 1000 vezes por minuto, reduzidos para 600 quando a ave está pousada. As menores espécies pesam 2 gramas e chegam a não mais do que 6 centímetros. Perdem até para cigarras. Minha mãe uma vez teve um problema no coração. E aí no pronto-socorro tentaram fazer um cateterismo, que é enfiar um instrumento para tentar desobstruir as veias. Só que os médicos viram que as veias estavam entupidas faz tempo. Mas eles viram também que com o tempo as outras veiazinhas foram se juntando e se irrigando e fizeram um caminho secundário que funciona perfeitamente. É o que disseram os médicos. Eu tenho um desenho e um mapa aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar. Em 1500, os portugueses fizeram uma viagem com o objetivo de chegar às Índias. E vieram parar no Brasil por engano. É o que diz a história oficial na minha memória. Tem um lugar nos Estados Unidos chamado Falha de San Andrés. É um lugar que tem um risco enorme de ter um terremoto a qualquer momento. E aí as pessoas que moram lá fazem um treinamento, que inclui, por exemplo, dormir sempre com provisões ao lado da cama, no caso de... E se o perímetro estabelecido pelas autoridades não foi preciso? E todo mundo mora perto da Falha de San Andrés. Então, existem os mapas. Eles decodificam o mundo. Mas, quando tem um rasgo no mapa, entra o mundo, de fato. Pode dar um geral, Igão? Essa performance contém fala e papel crepom, desastre e humor, brinca com o real e a ficção, tem alguma música, alguma dança e celebra a vida. Eu vou falar dos mapas agora para vocês. Eu coleciono mapas faz tempo, de todo tipo. Tem as instruções de segurança, o mapa geográfico, raio-x, medidas,
calendários, essas coisas que a gente inventa para conviver com o que fica de fora do mapa. Mas tem sempre alguma coisa que escapa. Esse aqui é o coração da minha mãe. Foi o médico que desenhou. Aqui é o meu exame psicotécnico. Eu fui reprovada. Os mapas, eles me ajudam a fingir que eu estou do lado de dentro. Aqui é a rua que eu nasci. Aqui passa o Trópico de Capricórnio. Aqui é o ponto zero de alguma coisa. Aqui duas pessoas quase se encontraram. Aqui alguém ficou sonâmbulo. E ali um pequeno colapso. Aqui uma holotúria foi comida por um peixe. A holotúria é um pepino do mar. E aqui um dinossauro descansou. E aqui tem uma pessoa sentada numa cadeira com o dente de leite amarrado numa maçaneta de uma porta. E esse alguém está numa espera infernal. Aqui é a papelaria do seu Luiz. Eu ia fazer 8 anos e minha mãe me chamou para o nosso ritual de comprar os enfeites da festa. E eu falei que não precisava. E ela estranhou e quis saber por quê. Porque a gente tinha esse ritual que era como se fosse uma festa antes da festa. Ir na papelaria do seu Luiz, comprar papel laminado, papel crepom, brocal, purpurina, tudo que fosse brilhante, colorido, fizesse barulho. E eu não quis e ela insistiu. E aí eu expliquei que eu não queria fazer festa porque se eu não fizesse festa de aniversário, eu não ia precisar envelhecer. E aí eu não ia precisar morrer. Diante do perigo, a holotúria se divide em duas, deixando uma sua metade ser devorada pelo mundo, salvando-se com a outra metade. Ela se bifurca subitamente em naufrágio e salvação, em resgate e promessa, no que foi e no que será. O centro do seu corpo irrompe em duas bordas que se tornam estranhas uma à outra. Sobre uma das bordas, a morte. Sobre outra, a vida. Aqui o desespero, ali a coragem. Se há balança, nenhum prato pesa mais que o outro. Se há justiça, ei-la aqui. Morrer apenas o estritamente necessário, sem ultrapassar a medida. Renascer o tanto preciso, a partir do resto que se preservou. Nós também sabemos nos dividir, é verdade, mas apenas em corpo e sussurros partidos, em corpo e poesia. Aqui a garganta, ali o riso leve, logo abafado. Aqui o coração pesado, ali o não morrer demais. 3 palavras que são as 3 plumas de um voo. O abismo não nos divide. O abismo nos cerca. Quatro diários de sonho. O 5º está do lado da cama. 12 cadernos. 27 cadernetas. 14 cadernos maiores, 238 cascas de escorpião. O escorpião ele troca de pele que nem a cobra. Restos do Carnaval 2019. Deve ter alguma coisa aqui que serve. Voltei. Então, em 2016, na época que a minha mãe estava operando o coração,
eu participava de uma peça como atriz, peça do Sérgio Slotnick. E eu fazia o papel de uma enfermeira que também era uma moribunda. E eu fazia uma dança dessa enfermeira que era moribunda. Era uma coisa assim meio espasmódica. Talvez eu faça um pedaço depois para vocês. Aí, nessa época, eu estava sentindo muita dor. E eu não ia no médico, porque eu achava que era psicológico. E eu demorei para ir. E quando eu fui, ele fez um novo mapa do meu estômago e falou: por que você demorou tanto? Você está com uma ferida e você pode morrer. Quais são as áreas dentro do perímetro do desastre? Quem estabelece essas áreas? Onde é dentro e onde é fora? Tem gente que mora na falha de San Andrés, morar na iminência de um desastre, estabelecer o perímetro. Geralmente, quando se estabelece esse perímetro, as áreas ficam bem desvalorizadas. Teve uma época que eu queria fazer um treinamento para desastres. Eu achava panfletos que me prometiam coisas como: este curso apresentará uma visão geral do plano de desastre. Este curso dará a você as ferramentas para a definição de um plano a ser implementado antes do evento, de modo a deixar pronta a resposta em todos os aspectos que você precisar, assim como as opções de resposta imediata. Eu não sei que treinamento é possível, mas todas as instruções, teve uma que me chamou mais a atenção, que é: num desastre de grandes proporções, você, o socorrista, não vai nas pessoas que estão gritando, que essas ainda têm força para gritar. Você vai nas que estão sussurrando, essas que precisam de ajuda mais urgente. E aí, o próximo passo é identificar os sinais vitais dos órgãos, como, por exemplo, o coração. Por que é que as pessoas associam amor ao coração e não ao cotovelo? Como é que elas sabem que o amor estaria localizado no coração? A gente pode pensar em coletar evidências. Evidências de que o amor, ou o ódio, ou que outros sentimentos estariam localizados no coração. Apesar que dizem por aí que as pessoas têm muito ódio no fígado, mas é ódio no coração que a gente ouve mais. A gente pode também aprofundar as nossas pesquisas e tentar entender por que é que o coração ele é tão cavernoso, que caverna é essa e como ela se relaciona com esses desenhos todos. A gente pode também ampliar a nossa pesquisa para outras partes do corpo. Fazer assim uma espécie de GPS, um Waze, uma cartografia, uma topografia, um mapa, uma planta, um croquis, um diagrama, uma rapsódia, uma historiografia, uma biografia, um ato, um memorial, um PowerPoint, um videotape, um Blu-ray, uma simulação, ou, como preferimos, um mapa. É bom que a pesquisa tenha foco. É bom que a pesquisa fique no coração. Tá, então, recapitulando. Beija-flor, baleia, holotúria, papelaria do Seu Luiz, dinossauro, escorpiões, evidências, localização do amor. Eu pensei numa cena assim, uma fenda dentro de uma caverna que vai dar num museu, ou uma fenda dentro de um museu que vai dar numa caverna. Fenda para uma caverna, para o coração da minha mãe. Pinturas rupestres, amor paleolítico,
Fenda para uma caverna, para o coração meu, da minha mãe, de um país que colapsa e é vendido, de uma caverna, de uma cidade que é vendida, privatização, órgãos à venda. Mas o que é um corpo? Quantos mililitros de sangue um coração pode bombear por tarde? O que o corpo está querendo dizer com essa dor que não estava aqui agora há pouco? Eles resolvem explodir um fluxo e implantar outro mais rígido, mas não adianta. Nesse organismo sempre surgem caminhos vicinais. Nessa via que estão tentando recompor a força nesse corpo. Não imaginam então que fazendo essa limpeza, tentando esconder o que não cabe, esse o que não cabe volta? Não é assim que se trata um corpo, senhoras e senhores. E para quê? Para vender todos os órgãos, colocar no mercado um Frankenstein terceirizado, um monstro em promoção. E se eu seguir o exemplo, não é porque eu quero. Quem dá mais pela minha respiração, pelas veias, o sistema circulatório, quem arremata? O estômago está um pouco avariado, vem com remédios, vem com desconto. Considere um investimento, é só fazer melhorias e ele ficará novo, é uma questão de meses. O labirinto não funciona, é bom avisar. Não me peçam para girar sobre meu eixo, mas as mãos em compensação são ótimas e fazem todo tipo de serviço, quase todo. O coração. Quantos hectares tem um coração? Pode levar, está seminovo, o bombeamento funciona bem, a área está bem irrigada, ainda tem alguns átrios a serem cultivados, mas as partes ocupadas são, em sua maioria, frutíferas. Quanto aos pés, como eu gostaria que fossem para o mesmo comprador, já que ter pisadas diferentes pode dar dor nas costas, estão na promoção da promoção imperdível, senhoras e senhores. Compre um, leve dois. O mesmo com tudo que é simétrico. Joelhos, quadril, ombros, mãos, olhos, orelhas. 2 por 1, não se fala mais nisso. Claro, se a oferta for irrecusável, eu vendo para donos diferentes. O mesmo não se aplica aos rins. Os rins são separados e bem caros. O preço se dá de acordo com a tabela de cotação do mar Mediterrâneo. Está surgindo um novo nicho. E o cliente ainda ganha pequenos mimos, como um colete salva-vidas laranja. Ovário também tem 2 e um útero. Podem compor um conjunto imperdível. Pequenos ovários policísticos, defeito de fabricação que já foi corrigido, já está coberto pela garantia. Aceitamos débito, crédito, dinheiro, fiado, financiado. Por internet também é possível, Pix. Depois é só mandar o comprovante. E caso percebam algum fulcro, alguma ferida ou algo que escape, como uma parte do corpo que fique mais úmida ou mais colorida, onde não devia ou quando não devia, é só trancar, chavear, jogar uma bomba, fazer um muro, pintar de cinza e colocar câmeras, muitas câmeras. Tem que ficar de olho. Onde tem cinza, tem fênix. Eu garanto meu material. Mas vocês sabem, senhoras e senhores, podem ler na cláusula letras tão pequenas que um corpo é imprevisível. O que é vivo sempre escapa. Mas vamos falar de coisa boa. Essa semana tem promoção. 5, 6, 7, 8, tá. Aí tem um projeto antigo de um gabinete de curiosidades que tem a ver com o que eu queria fazer. Fóssil. Há alguns anos, no decurso de escavações arqueológicas de um acampamento mesolítico ao pé do Monte Ventoux, em Vaucluse, encontrei no meio de restos de utensílio e de comida
um belo fragmento de amonite. Os amonites são criaturas marinhas. O que é que uma criatura marinha estaria fazendo ao pé do Monte Ventoux? Evidentemente que um antigo caçador-coletor tinha encontrado este fóssil em outro local e o levado consigo para cá. Objetos naturais bastante inquietantes esses fósseis. Restos de seres vivos, com uma mistura entre o animado e o inanimado, levam as pessoas a refletir sobre a antiguidade do planeta, sobre a origem da vida na Terra e sobre como é que um bicho pode virar montanha. Cavalo. Os cavalos são mamíferos herbívoros da ordem dos ungulados, uma das 3 subespécies modernas da espécie Equus ferus. O cavalo tem 4 patas, velocidade e cheiro bom, principalmente na área do pescoço. Sereias. As sereias são criaturas híbridas que foram retratadas na mitologia grega como mulheres-pássaro e se transformaram na Idade Média em mulheres metade peixe. Eram tão lindas e cantavam com tanta doçura que atraíam os tripulantes dos navios que passavam para os navios baterem com os rochedos e afundarem. Segundo a lenda, o único jeito de derrotar uma sereia seria cantar melhor que ela. Em 1917, Franz Kafka escreveu no seguinte conto, O Silêncio das Sereias. As sereias, porém, possuem uma arma ainda mais terrível que o seu canto, o seu silêncio. As sereias no Japão são chamadas de ninjyo. Elas possuem dedos longos, escamas douradas e garras afiadas, podendo variar de tamanho desde uma criança ao tamanho de um adulto. As sereias têm olhares baixos, mas nem sempre. Centauro. O centauro é uma criatura com cabeça, dorso e braços de um ser humano e tronco e pernas e rabo de cavalo. No livro de J.K. Rowling, Harry Potter, os centauros são retratados como criaturas inteligentes e orgulhosas que moram na floresta proibida perto de Hogwarts. O centauro também tem cheiro bom, mas só na parte de baixo. Medusa. A medusa é uma das 3 górgonas. Ela tem cobras no lugar da cabeça, no lugar dos cabelos, desculpa. E quem olhar diretamente para ela é transformado em pedra de sal. Ao contrário das outras górgonas, suas irmãs, a medusa é mortal. A medusa é feita de esferas. Temos, então, o cavalo, o fóssil, as sereias, centauros, a medusa e transplantes. O cavalo existe. As sereias, o cavalo existe, o fóssil, ele existe e não existe ao mesmo tempo. As sereias e os centauros existem em partes que são metades. A medusa existe em partes que são inteiras e se juntam. E o transplante inventa uma coisa que não existia para a gente poder continuar existindo. Bloco de notas 2016. Hospital Lefort. Tem uma outra que criou uma rede de veiazinhas paralela e joga sangue. Supre a que está ocluída. Não é necessário nem possível colocar estente. Vai tratar com medicação. Não é que está grave. O infarto aconteceu por causa de um pico de pressão. Cara de San Crist, de enterro, de cachorro vadio. Enfermeiro da noite, Micheias. Perguntar a posição da fralda. De manhã eles se reúnem para passar as informações para os médicos e enfermeiros do outro turno. Da primeira vez eu tentei ouvir, mas não consegui. A cortina azul claro é curta e eles abriram de repente.
me pegando ainda tentando inventar um gesto que justificasse minha posição ali. Agora eu fico em silêncio. Se minha mãe está tomando café da manhã, por exemplo, e abrindo uma embalagem de plástico Que faz barulho. Eu só seguro com a minha mão em cima da mão dela e indico atrás da cortina com o olhar. Mas ela está com sono e não percebe que eu quero ouvir a reunião. Algumas palavras saem cifradas, outras não chegam. Consigo pegar algumas como anjo, não conseguimos, à noite. E tento fazer frases com isso. Hoje é o dia mais gostoso. Ela disse às 9, depois de eu desligar o alarme, já que ela quase já tem alta. Como é o nome daquela coisa que a gente põe no coração para continuar funcionando? 1. Stent. 2. Marca-passo. 3. Amor. Palavras. Tem as palavras. Por exemplo, alívio, joelho e reticências. Ou, por exemplo, ossário, caraminguá e raba. Às vezes acontece assim, uma palavra ser feita de 3, olhar para baixo, como se elas fossem uma só, juntadas por omissão, por exemplo. O exemplo, por exemplo, é uma palavra feita de outras. Outras, por exemplo, também é uma palavra feita de outras. Frutos do mar é uma palavra feita de ostras. Também são incluídas nas palavras acostumar, perguntar, inventar um mundo. Quantas palavras cabem em cada uma? Eu vos declaro marido e mulher. Está chovendo. Eu vos declaro mulher e mulher. Eu vos declaro marido e chovendo. Eu batizo esse navio com o nome de batizo esse navio. Eu nos batizo marido e navio. Será que chovo hoje? Será que hoje, o navio nos declara hoje e mulher? Eu não sei declarar muito bem, o contador me ajuda. Ele conta para mim um segredo de como preencher campos com dados de tudo que eu fiz ano passado. Dados são pequenos poliedros gravados com determinadas instruções. O dado mais clássico é o cubo com números de 1 a 6. Nos dados clássicos, a soma dos lados opostos resulta no número 7. A soma dos lados opostos é sempre igual ao número de faces mais 1. Assim, por exemplo, num D12 somaria 13, um D20 somaria 21. Assim como a crosta terrestre sofreu no passado transformações sempre muito profundas, acompanhadas do desaparecimento de espécies vivas. Essas revoluções na superfície do globo tinham um caráter súbito e violento. Eram rupturas de continuidade, catástrofes. Existem atualmente 4 fatores que alteram a superfície dos continentes: as chuvas, os degelos, o mar, os vulcões. Eles não são suficientes para provocar os efeitos observados, uma vez que a sua excessiva lentidão tornaria impossível a aparição dos efeitos observados de catástrofes súbitas. Convém precisar que essa lentidão é muito relativa. Noutras alturas, a gente pode pensar o que faz com que uma coisa seja considerada devagar, o que faz com que uma coisa seja considerada rápida, e qual é o nosso critério para definir o que é a diferença entre a velocidade e a lentidão. E o que é que a gente precisa saber do... E assim por diante. Assim por diante é uma palavra de futuro. Eu invento palavras que não acabam nunca por medo do silêncio. Exemplos de palavras: flúter arterial, cardioversão elétrica e arritmia. As 3 coisas que a minha mãe teve e ficou na UTI 1 mês e quase morreu 3 vezes quando era para ela ter saído em 3 dias do hospital. Outros exemplos de palavras: café da manhã, alta, desmilinguida, bactéria, epicentro, festa. Eu erro quando eu tento provar que eu não sou um robô. Eu tenho dificuldade em marcar apenas as imagens que contêm um semáforo, uma colina ou um hidrômetro. O resto são todas as coisas que existem e que não existem, incluindo as que se movem devagar,
as que são invisíveis e as que querem uma garantia contra a morte, ou pelo menos uma vontade de coisas que não acabem. É isso, obrigada. Eu queria agradecer ao pessoal do Nascente, do Prêmio Nascente, júri que veio aqui. Eu quero agradecer o pessoal do TUSP, o Rodrigo e mais o resto da equipe que eu não conheço, mas que ajudou muito. O pessoal da produção, o Igão, o Rogério, o Cris, o Eduardo, o Kaique, o Peri, que veio aqui, ajudou super aqui, parceria. Quero agradecer a Dani, que é quem conduziu um laboratório de criações autorais, que foi onde essa performance surgiu. Foi um espaço muito rico de troca de ideias. Eu queria agradecer o caderno, que eu pude anotar essas ideias, a floresta que tinha antes do caderno. Eu queria agradecer vocês por terem vindo aqui, me ver, reservado esse tempo, confortáveis na roupa de vocês. Quero agradecer a ovelha que deu a lã, quer dizer, hoje está calor, o algodoeiro que deu o algodão. Algumas das roupas são sintéticas, então eu queria saber o nome completo da pessoa que moldou a peça que fez a roupa sintética de vocês. Eu queria agradecer a música Blackbird dos Beatles, que apesar de não ter a ver assim diretamente com o assunto, é uma das músicas mais lindas que existem. Eu queria agradecer imensamente por esse trabalho que a gente está apresentando hoje. Essa equipe de uma pessoa e um gato, que ficou com a gente tanto tempo ensaiando incansavelmente na primeira fase do projeto. Ao guarda da guarita, que sempre olhou para nós com aquele olhar, nos deu bom dia e nos deu a chave com a etiqueta rosa. A senhora do brechó, que nos acolheu e nos indicou onde ficava a prateleira dos sapatos. Ao ventilador, que ligou e desligou todas as vezes que apertamos o botão. A companhia de ônibus, que nos transportou a outra cidade na ida e na volta, realizando 2 paradas para a gente tomar um lanche. Eu queria agradecer aos dias e às tardes e às noites que sempre estiveram conosco, do nosso lado e do outro lado, em cima, embaixo e ao redor e dentro da gente também. Na verdade, eu não sei direito onde fica o tempo, mas essas horas, minutos, segundos sempre estiveram conosco, faça chuva ou faça sol. Eu queria agradecer ao nosso pulmão, ao nosso sistema nervoso autônomo, que realizou a cada momento movimentos essenciais para que estivéssemos vivas no ensaio, ao nosso esqueleto por nos manter de pé. E a água, que entra em ebulição todas as vezes que atinge 100 graus, nos permitindo coar e depois tomar o café. Tem mais um texto. Ia entrar antes desse, vai entrar agora. É um texto que eu fiz com a minha amiga Luana, tem 1 página. Aí acaba. No gabinete de curiosidades, a baleia pode estar ao lado do beija-flor. Em outra vitrine, emoldurados em ébano, estão os 3 primeiros dentes do bebê nascido e concebido na lua, em meio aos problemas de ausência de gravidade. No gabinete de curiosidades é servido o maior prato do mundo, o camelo assado. Ovos cozidos dentro de um peixe assado, dentro de um frango assado, dentro de um carneiro inteiro assado dentro do camelo. Se você gritar ininterruptamente por 7 anos, 6 meses e 5 dias, a energia libertada é igual à necessária para aquecer uma xícara de café. No telão, meninos embebedam uma garota para depois penetrá-la um de cada vez, enquanto outros olham. Ao lado, o genoma humano codificado, 27 mil genes. Piolhos prejudicam o aprendizado. Elvis Presley era coveiro. Nos sapatos antigos, os pés direito e esquerdo eram iguais. Se uma pessoa se aproximar do buraco negro, ela pode ver a própria nuca. O bicho que vive mais tempo no mundo é a esponja de vidro. Ela vive 15 mil anos. O bilhete de amor escrito pela Tarsila e nunca entregue. 30 páginas do caderno. Eu te amo em 6 cores. Todas as páginas, todas as linhas da página, 26 linhas por página. O crânio tem 29 ossos e o crocodilo não pode pôr a língua para fora. A correição,
que é quando milhares de formigas andam sem parar e desobstruem tudo que estiver pelo caminho. O João, que a cada dia adicionava um desenho novo ao seu quarto. Ele saía na rua e procurava um desenho de mulher nua e colava na parede do quarto, onde ninguém nunca entrou. O Oceano Atlântico é mais salgado que o Pacífico. Os camarões têm o coração na cabeça e orgasmos podem curar soluço. Carlos nunca declarou seu enorme amor pela professora de matemática. O coração da baleia pode estar ao lado do coração do beija-flor e ao lado do coração da minha mãe. Acabou de verdade. Eu fui andando. Eu devia ter ficado parada. Obrigada. A gente não treinou os agradecimentos. Obrigada. Obrigada, gente. Acho que é isso. Acabou.